O que pode acontecer com a Petrobras agora com a saída de Jean Paul Prat da presidência da Petrobras? Nesse último dia tivemos essa notícia que simplesmente abalou o mercado, muita gente preocupada com o que vai acontecer com a Petrobras. E aí a ideia desse vídeo é te explicar passo a passo o que você precisa saber sobre essa situação, como que pode afetar os próximos passos. A ideia do presidente Lula é buscar sempre o controle principal da Petrobras. Isso não é surpresa e não é novidade para nenhuma pessoa do mercado. O segundo ponto sobre isso é que teve um embate ali de uma tomada de decisão entre Jean Paul Prat e o presidente Lula. Eles divergiam sobre a política da questão dos dividendos pagos pela Petrobras. E aí, quando houve a votação, o Prates ele se absteve da decisão contra o desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que acabou fazendo com que ele perdesse ali a confiança do mandatário, do presidente do Brasil, que ficou furioso com essa situação e demitiu ele pessoalmente da presidência da Petrobras. A ideia central do governo é controlar a inflação com a questão dos combustíveis, tanto a gasolina quanto o diesel, né? Eles acabam afetando demais a inflação, o preço dos alimentos e do combustível aqui no Brasil. E quando há alguma variação por causa de uma guerra e o barril do petróleo começa a aumentar, isso pode fazer os preços aqui dentro começar a subir, porque não temos uma outra malha logística e rodoviária que ajude, né, a fazer a entrega dos alimentos de qualquer outro mantimento aqui no Brasil, a não ser com o uso de caminhões que usam o diesel para poder ser abastecidos. E quando há uma alta do preço do petróleo, acabamos tendo aí uma alta dos alimentos. E o que acontece basicamente é que o governo ele queria tirar o preço de paridade internacional, basicamente não ia flutuar como lá fora a questão do preço do petróleo, para poder controlar isso internamente. A que preço? Ao preço, talvez, de ter uma desvalorização ou até mesmo a questão do lucro da Petrobras diminuir para poder conseguir, assim, controlar mais essa situação interna. Sabemos que a Petrobras é a queridinha do governo, porque por causa dessa situação realmente, né? Se aumenta demais o preço da comida, aumenta demais o preço da gasolina, principalmente, temos aí uma discussão nacional de que está tudo ficando mais caro e aí a popularidade governamental ela vai cair. Então, o controle da Petrobras é estratégico, política e economicamente para esse governo. E quando se tem um presidente que não está tomando decisões baseadas naquilo que ele quer, pode preocupar o Luiz Inácio Lula da Silva, como fez. Ele colocou uma nova pessoa agora nessa presidência da Petrobras. O que pode acontecer então agora pelos próximos meses? Primeiramente, o mercado aí teve se assustou basicamente com essa notícia, né? Por enquanto eu estou vendo 7% de desvalorização, 35 bilhões a menos aí no valor de mercado da Petrobras por causa dessa situação. O que esperar então dos próximos passos? O que vai ser então da Petrobras? Todo mundo teme com cada vez mais uma imposição governamental nos interesses econômicos da Petrobras, cada vez mais uma interferência política dentro da Petrobras. E isso, para quem entende um pouquinho de história e lembra do que aconteceu há 10 anos atrás, vai entender muito bem que não é um caminho positivo para uma das maiores empresas, se não a maior empresa do Brasil. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários.